E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós na continuidade desse estudo da obra de André Luiz. Nesse momento, Mecanismos da Mediunidade. O último livro, não é o último livro da série, meus amigos. Foi o livro que ele deixou por último. Nós trabalhamos primeiro mais aquela série, assim, bem doutrinária, né? E deixamos por último Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, né? O projeto começou com a nossa querida Berenice, mas em função do projeto da pandemia, ela teve que ficar no IMADEL, né, que é uma instituição, um trabalho belíssimo, né, de educação, de reeducação de crianças, de jovens, de famílias. Então, não podendo se deslocar, a gente acabou fazendo a gravação sozinha, né, sempre acompanhado pelo carinho dela, pela atenção, que é uma amizade que eu agradeço a Deus, a Jesus, a André Luiz, por essa possibilidade. Então, a gente está encerrando. Estamos no capítulo 26, cujo título é Jesus e a Mediunidade. E aí nós estamos no subtema, agora, médiuns preparadores. E aí a gente começa a fazer uma comparação com a nossa casa espírita. Quem são os médiuns preparadores da casa espírita? Quase sempre, meus amigos, são aqueles amigos da primeira hora que vieram preparar o terreno para que nós pudéssemos trabalhar com tranquilidade e com segurança. A gente vê que dificilmente na história de uma casa espírita nós não encontramos os lastros de muito esforço, de sacrifício, de um determinado grupo, quase sempre o grupo fundador. E aí, quando a gente chega, às vezes, que já está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, aí alguém conta assim, mas está vendo aqui fulana mexia os panelões para fazer. Estou lembrando agora da Seara de Jesus, uma casa muito querida, lá em Lilópolis, em que a tia Ilza, né, a querida tia Ilza, ela era uma professora, né, e foi das primeiras horas. Então, para fazer aqueles almoços, né, para a construção da sede, tudo isso, ela mexia aqueles panelões, aquela luta muito grande, né? E aí, quando a gente chegou à casa, já encontrando ela na posição daquele médium de apoio, ela ficava, acabava a palestra, começava o trabalho do passe, ela ficava sentadinha numa cadeirinha lá na frente do canto, numa cadeira que fazia parte da fileira, com o microfone, ia fazendo o comentário do Evangelho na sustentação do trabalho do passe. Quietinha, simples, nesse momento já ficando idosa, mas dentro dessa grande lucidez. E lá estava a amiga no seu trabalho, na sua dedicação. Lembramos, né, do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, o nosso irmão Walter Faria também naquele trabalho assim, muito grande, né, com aqueles primeiros companheiros que foram pessoas que chegaram doentes à casa e através da mediunidade de cura ficaram bons. E aí eram os trabalhadores da obra. A obra foi feita pelos próprios companheiros que faziam parte da casa. E alguém pode falar assim, então eram todas pessoas incultas. Não eram não, gente. Mas era muito interessante, que ali a gente aprendeu muito, né? A questão da fraternidade. Me lembro de Maria Iris, secretária executiva, né, bilíngue, aquela questão toda, sendo um auxiliar do nosso irmão Antônio Silva, né? Que era alguém que fazia, isso ela sabia profissionalmente, colocar os ladrilhos, tudo isso, e aí ela fazia os rejuntes. Olha só, gente, colocava a luva na mãozinha, ia fazendo, né? E aí
são esses os preparadores, né? No Leon Denis, aquele grupo inicial que abriu mão de viagens, que abriu mão de certo conforto para que a casa se estabelecesse. E assim, meu irmão, nas casas que vocês estão, né, que estão morejando e tudo, se procurar saber a história, que a gente muitas vezes chega, encontra do jeito que está e vai para frente. A gente não sabe a história da casa. E é muito importante a gente saber dessa história para a gente ver quem foram os médios preparadores. Porque até haver a estabilidade para a atividade mediúnica, há toda uma preparação de uma ambiência fluídica. A nossa Sueli Caldas Schubert, quando ela fala sobre as dimensões espirituais do centro espírita, ela assinala bem isso, que na verdade a casa espírita ela já existia na vida espiritual. Ela já existia na vida espiritual, né? Já tinha uma concretude ali na vida espiritual. Mas, com o tempo, né, do homem, quer dizer, esperando que aqueles companheiros que fazem parte do projeto, e aí vamos entender a casa espírita como um projeto espiritual, que essas pessoas se coloquem à disposição, se coloquem disponíveis para a materialização do projeto. E aí, esses que vêm, graças a Deus, né, são esses primeiros que a gente pensa assim, meu Deus, quanto empenho, quanta garra, quanta renúncia, quanto esforço, são esses preparadores. E quando ele fala em Jesus, na divina mediunidade, e aí ele usando mediunidade como no sentido de Jesus ter sido, né, esse grande revelador, esse grande protetor, esse grande missionário, né, esse grande modelo que Deus deu à humanidade e que tinha como papel, e aí a mediunidade é usada nesse sentido, né, de transmitir a mensagem de Deus ao homem, foi quem, de forma mais clara, mais límpida, sem misturar com questões políticas, sem misturar com questões da vida corporal, material, ele trouxe a mensagem limpinha de Deus, da lei de Deus para todos nós, e chegou aqui. Mas ele teve também esses médiuns preparadores. É muito interessante. Como a nos mostrar, meus queridos, que não existe exceção na lei de Deus. A gente às vezes fica muito acomodado e às vezes até revoltado, porque assim, mas acontece que Jesus foi Jesus, né? E aí a gente começa a citar os médiuns ou as pessoas que exerceram bem sua missão. A Madre Teresa foi Madre Teresa, né? Chico foi Chico. E a gente vai citando as pessoas como se elas fossem exceção à lei. Como se para nós as coisas caminhassem de uma forma difícil, porque a gente não tem os privilégios que a gente julga que esses companheiros tiveram. Mas a situação, meus amigos, não é assim, não. É para todo mundo. Então, Jesus teve médios preparadores, e aí vamos ver o que André Luiz nos diz. Para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados para acolher-lhe a força e armazená-la de princípio, antes que se lhe pudessem canalizar os recursos. E aqui, novamente, ele usa a expressão transformadores elétricos, que ele usou no começo da obra, né, como a falar desse fenômeno, dessa formação de circuitos, para que a luz se faça, né? Para que a energia seja produtiva. Então, Jesus também teve essas criaturas que funcionaram, né? No estabelecimento desse circuito. E aí, assim, para acolher-lhe a força e armazená-la de princípio, antes que lhe pudessem canalizar os recursos. E, longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico menos seguro do ponto de vista moral, encontramos importante núcleo de medianeiros
desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Olha, aqui André Luiz fala duas coisas maravilhosas, dois aspectos maravilhosos. Primeiro, o desassombro. Desassombro na confiança. O que é isso, gente? É ter uma fé legítima, é ter uma coerência naquilo que a gente diz que crê. Porque muitas vezes eu digo que eu creio, mas na verdade eu tenho dificuldades na hora da dificuldade. E eu só vou ser provado na minha fé diante da dificuldade. Então o desassombro, essa fé que que Jesus, porque Allan Kardec fala, né? A fé que não afronta o ridículo dos homens, ela não é uma fé verdadeira. Então essa fé que vai sofrer testes, né? Que vai sofrer desafios. Então, desassombrado na confiança e correto na diretriz. Porque não adianta a criatura ser desassombrada, pegar tudo de peito aberto, se a sua direção não é correta. E aí a gente sempre tem falado, e André Luiz fala, na direção que a gente está dando à nossa mediunidade. É uma direção correta? E aí, gente, nesse momento, não dá para abrir concessões. Quer dizer, eu até posso abrir concessões, mas eu não vou colocar que essas concessões que eu estou abrindo é de acordo com a lei de Deus. Não, isso vai correr por minha conta. Já que, como médium, todos nós que estamos trabalhando essa mediunidade com Jesus, que temos a orientação sagrada e segura da doutrina espírita, já sabemos o que devemos fazer. Já sabemos qual deve ser o nosso comportamento diante do fenômeno e diante das questões que nos assaltam no dia a dia da nossa vida, né? A gente já sabe o que fazer. E a gente já sabe até do recurso da humildade, que é aquele momento em que eu peço ajuda, já que eu não estou conduzindo bem, ou que eu percebo que a tarefa, né, ou os desafios são demasiados, é a hora de eu pedir ajuda, é a hora do passe, é a hora da água fluidificada, da conversa fraterna, da prece ardente. É esse momento que todos nós, como instrumentos imperfeitos ainda, mas desejando ser um canal favorável, nós desejamos, nós buscamos, né? Então, é essa posição que André Luiz vai dando quando, nesse capítulo 26 da obra Mecanismo da Mediunidade, no tema Jesus e Mediunidade, ele vai falar dos médiuns preparadores. E aí ele fala de Jesus, mas com certeza serve, né, de exemplo, de base para todos nós. E aí ele vai falando assim: informamo-nos assim, nos apontamentos da Boa Nova, que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, precursor do médium divino, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, Zacarias e Isabel é aquele caso famoso, né, que estavam no templo. Isabel era avançada em anos, né, e Zacarias também, e aí passavam pela vergonha de não ter um filho. E aparece um espírito e diz que a Isabel vai ser mãe. E Zacarias, ele duvida assim pela questão material. E vamos pensar aqui, gente, quando fala avançada em anos, né? Com toda certeza, ela ainda menstruava, né, gente? Com toda certeza. Porque senão seria uma derrogação da lei, né? Mas a probabilidade de engravidar, se não aconteceu até aquele momento, era algo que eles deixavam esquecidos. E Zacarias, ele tinha função no templo, né? Sendo um sacerdote, ou alguém com uma função séria. E o Espírito fala, para que ele creia que vai acontecer aquele fato, né? Ele vai ficar mudo até que o menino nasça. E é muito interessante o episódio que ele não consegue falar mais, mas quando a criança nasce, ele pega
uma tabuinha de cera e escreve o nome da criança, que é João. E aí, escrevendo, né, João, ele começa a falar normalmente. É muito interessante o relato bíblico, né, já que João era primo de Jesus. E há um encontro entre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, né, e Maria, né? E no momento que há um encontro, que há aquela visita, no momento que Maria chega perto de Isabel, o feto, né, se movimenta muito. E aí ela entende como um sinal sobre aquele espírito que virá, né, que é um espírito superior. E aí a gente começa a analisar bem, gente, a posição mediúnica desses trabalhadores da Boa Nova. Mas era a mediunidade, olha só, desassombrado na confiança, desconfiavam, mas eram corretos na diretriz. Ah, mas eram corretos na diretriz só porque estavam no templo? Não, está lá, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer, eles eram cuidadosos, zelosos na prática da lei, que era alguma coisa não tão comum. Porque o farisaísmo, como nós falamos no programa anterior, eles se apegavam aos aspectos exteriores, que é muito mais fácil. A questão de lavar a mão, de vestir a roupa assim, o assado, de comer tal ou tal alimento, né? Do que eu vigiar meu pensamento, do que eu vigiar meu sentimento, do que eu não falar mal do outro, do que eu não cobiçar a vida do outro. Então é muito mais fácil de se ater a preceitos materiais do que a nossa conduta moral, né? Mas eles eram assim. E aí ele continua, que Maria, a jovem simples de Nazaré, que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais, se achava em posição de louvor diante do Eterno Pai. Então era alguém que orava. Na hora que o Espírito aparece, ela está concentrada, ela está em oração. E ela tem essa confiança desassombrada, né? E é uma mulher correta na diretriz que ela fala: seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Que José da Galileia, o varão que o tomaria sob paternal tutela, era justo. Olha que interessante, gente. Ele era um homem justo. O que é chamado um homem justo? Era um homem que andava dentro das leis de Deus e que teve essa confiança. E que teve a diretriz correta, não é? Que ele não expôs Maria de Nazaré. Olha a posição dele. Olha a posição de justiça, a posição de respeito diante da lei de Deus, que não é o texto que está em Mateus capítulo 1, versículo 18, 19, e vou até ler para todos nós, para nos relembrarmos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. E aqui há toda a questão, né, que a gente não é para discussão aqui, do casamento, né? Coabitar é habitar junto, né, gente? Então, o processo do noivado era resolvido no templo, entre as famílias, né, para depois morar junto. Então, na verdade, esse compromisso permitia já o relacionamento, né, entre o casal. Então ele fala: José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é
Deus conosco. Aí continua. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Então, gente, isso aqui é segurança mediúnica, né? É ter a certeza que a revelação da espiritualidade é correta. E essa certeza vem de quê, gente? Vem da confiança, da fé, mas vem da correção na diretriz. Porque esse comportamento correto, ele vai impedir que a criatura seja mistificada, né? Que a criatura seja assediada por espíritos impróprios, né? Principalmente quando se trata de um trabalho missionário, como é o trabalho do Senhor Jesus dentro do nosso planeta. E aí ele coloca, né? Que Simeão, o amigo abnegado, que o aguardou em prece durante longo tempo, era justo e obediente a Deus. Então Simeão é aquele senhor que estava no templo, quando Jesus, nos 8 dias, né, ele foi ao templo para ser circuncidado, e aí aparece, né, Simeão, que era justo e piedoso, e ele aguardava essa consolação em Israel, né? E aí é médium. Então, ele teve uma revelação mediúnica, que não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. E aí ele foi ao templo, mediunizado, e quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para proceder em relação a ele, segundo o costume da lei, ele mesmo então o tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que era dito a respeito dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a sua mãe: eis que este menino foi posto para a queda e surgimento de muitos de Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada transpassará a tua própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Então, gente, foi essa fala, né, de Simeão que estava esperando. Mas também tivemos a profetisa Ana, que era uma viúva, né? E aí a Ana, ela fala assim, né? Ela viveu 7 anos com o marido, né? E era de idade avançada. E ela manteve-se viúva até os 84 anos, que não se afastava do templo, servindo dia e noite, em jejuns e orações. E aí ela agradecia a Deus e falava a respeito do menino a todos que aguardavam o resgate de Jerusalém. Então esses médiuns preparadores são aqueles que têm o sentido e que percebem, né, a chegada da tarefa, a chegada da missão, do trabalho restaurador. E aí o André Luiz termina dizendo: nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho, surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo, para daí expandir-se na renovação do mundo. Então, que a gente possa ver nesse texto, nesse ensinamento, o nosso peito de gratidão a todos aqueles que chegaram antes de nós e prepararam o caminho, para que o trabalho possa ser feito, né? Para que a gente tenha assim uma tranquilidade no exercício da nossa tarefa mediúnica, com confiança e com correção na diretriz. Pensemos, amigos, pensemos bem nessas questões. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.